Olá, vamos falar de um dos mecanismos mais importantes do transporte dos xenobióticos, a denominada difusão simples. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam descrever a difusão simples como mecanismo de transporte de xenobióticos e relacioná-la com a lei de Fick. A difusão simples pode ocorrer por duas vias: a difusão transcelular e a difusão paracelular. A difusão transcelular é aquela que ocorre através da bicamada fosfolipídica. É característica das moléculas lipofílicas, que têm capacidade de atravessar os fosfolípidos em função do seu gradiente de concentração. É também passível de ocorrer para moléculas sem carga, de baixo peso molecular e não polares, como aquilo que ocorre no caso do oxigênio, do dióxido de carbono e da água, que atravessam a membrana através da presença de poros. A difusão simples pode, no entanto, também ocorrer por difusão paracelular e esta é característica no caso dos poros existentes entre as membranas. Ocorre para moléculas de baixo peso molecular, como por exemplo o etanol. A difusão simples é, assim, um mecanismo mais importante de absorção. É um mecanismo passivo na medida que não consome energia, ou seja, não consome ATP. E é um mecanismo cuja velocidade de difusão é diretamente proporcional ao gradiente de concentração. Ou seja, segundo a lei de Fick, a taxa de difusão é diretamente proporcional à diferença de concentrações entre a face externa e a face interna. Há, no entanto, outros parâmetros para os quais a taxa de difusão fica dependente. Um deles é a área de absorção. Assim, quanto maior a área de absorção, maior a taxa de difusão. Por outro lado, a espessura da membrana também influencia neste sentido contrário, ou seja, é inversamente proporcional. Quanto maior a espessura da membrana, menor será a taxa de difusão. Há, no entanto, um terceiro parâmetro que é bastante importante nesta taxa de difusão, que é representado por uma constante, a kappa, diretamente relacionada com o tamanho da molécula e a sua lipofilia. A lipofilia das moléculas pode ser caracterizada pelo coeficiente de partilha óleo-água, mais conhecido pelo logaritmo de P. O logaritmo de P é definido como uma razão de concentrações de um composto, no seu estado neutro, na fase ectanólica sobre a fase aquosa. Ou seja, quanto maior a quantidade de composto presente na fase octanólica, maior a sua lipofilia e maior o logaritmo de P. Existem, inclusive, tabelas que nos permitem comparar as lipofilias entre moléculas. Podemos, então, aqui verificar que, por exemplo, a glucose é mais lipofílica que a glicina. Ou que o acetato de chumbo é mais lipofílico que a cisteína. Estas tabelas permitem-nos, de alguma forma, prever a capacidade que os compostos têm de atravessar a membrana por difusão passiva. No entanto, para lipofilias muito elevadas, normalmente caracterizadas por um logaritmo de P superior a 5, as moléculas podem ficar aprisionadas na própria membrana. Ou seja, podem ficar aprisionadas no interior da membrana, junto às cadeias hidrocarbonadas. É aquilo que acontece com pesticidas como o DDT ou com poluentes como o TCDD, mais conhecido por dioxina. Obrigado pela vossa atenção.